Você está dirigindo pela estrada e um enorme caminhão passa por você. E então você vê um dos eixos, pneus e tudo mais simplesmente flutuando sem tocar o chão. Está quebrado? Alguém esqueceu de abaixá-lo? Por que construir um caminhão com pneus que nem sequer tocam o asfalto? Esses pneus são mesmo de verdade? E por que isso só acontece às vezes? Porque você com certeza já viu o mesmo tipo de caminhão com todos os pneus no chão. Você provavelmente já passou por esse eixo flutuante centenas de vezes e colocou isso na categoria de coisas estranhas de caminhão. Mas é o seguinte, aquele pneu levantado não está quebrado, ele está funcionando perfeitamente. E depois que você entender o motivo, nunca mais vai olhar para um caminhão grande do mesmo jeito. Esse eixo levantado tem um nome. Ele é chamado de eixo de elevação, às vezes eixo auxiliar ou eixo de apoio, dependendo de onde está localizado no caminhão. É um eixo extra que o motorista pode levantar ou abaixar usando um simples interruptor dentro da cabine. Pense nisso como um banco de bar com uma perna que você pode dobrar. Ainda é um banco de bar, ainda cumpre sua função. Só é ajustável conforme a sua necessidade. Não é um defeito de projeto, é uma funcionalidade com um botão de liga-desliga. Mas por que você iria querer menos pneus tocando o chão? Aqui está o equívoco que a maioria das pessoas tem. Mais pneus significa mais estabilidade, o que seria sempre melhor. Então, um eixo levantado parece desperdício, erro ou algo inacabado. Mas essa suposição desmorona no momento em que você pensa no que um caminhão realmente faz o dia todo. A maioria das pessoas só vê caminhões quando estão totalmente carregados, transportando carga, puxando mercadorias, fazendo o trabalho. O que quase nunca veem é um caminhão vazio voltando para buscar outra carga. E é exatamente aí que o eixo elevável mostra seu valor. Quando um caminhão está rodando leve, com pouca ou nenhuma carga, esses eixos extras não ajudam, eles atrapalham. Pneus extras arrastando no asfalto seco significam mais resistência ao rolamento, o que faz o motor consumir mais combustível sem necessidade. Significa mais desgaste em pneus que nem estão fazendo um trabalho útil. Significa dinheiro saindo do bolso da empresa a cada quilômetro rodado vazio. Então, o motorista levanta o eixo e, assim, o problema desaparece. Mas é aqui que a coisa fica interessante, porque combustível e desgaste dos pneus são só metade da história. A razão principal envolve estradas, pontes e leis nas quais a maioria dos motoristas nunca pensou. As estradas não são construídas apenas para suportar o peso total de um veículo. Elas são feitas para aguentar o peso exercido sobre qualquer eixo individual em um determinado momento. Nos Estados Unidos, o limite legal para um eixo simples é de cerca de 20.000 libras. Isso equivale aproximadamente ao peso de 2 SUVs de tamanho completo pressionando um único ponto da estrada toda vez que o caminhão passa por cima. Agora imagine essa pressão atingindo o mesmo trecho de rodovia 100 vezes por dia. As estradas racham, as pontes ficam sob tensão e os danos se acumulam rapidamente. Então, engenheiros e legisladores encontraram uma solução. Espalhe o peso por mais eixos, e cada eixo carrega menos. Pense nisso como carregar uma bandeja pesada. 2 mãos a seguram. Cada mão suporta metade do peso. Adicione uma terceira mão e agora cada uma suporta 1/3. A estrada funciona exatamente da mesma maneira. Mais eixos no chão significa menos pressão por ponto, o que resulta em menos danos ao asfalto e travessias mais seguras em pontes com limite de peso. Quando um caminhão está totalmente carregado, o motorista abaixa o eixo auxiliar para distribuir o peso de forma legal. Quando o caminhão está vazio, o eixo extra vira peso morto, então ele é levantado. Um botão, 2 configurações de caminhão completamente diferentes, ambas totalmente intencionais. Esta é a parte que todo mundo ignora. Nem todos os eixos de um caminhão são iguais. Na verdade, existem 3 tipos, cada um com uma função diferente. O eixo de tração está sempre no chão. Ele é conectado ao motor e empurra fisicamente o caminhão para frente. Depois, há o eixo morto, às vezes chamado de eixo de apoio, que também está sempre no chão, mas não é motorizado. Ele apenas suporta peso, como um suporte estrutural. E então há o eixo de elevação, que não é motorizado como o eixo morto, mas é retrátil, sendo o único que pode ser recolhido quando não é necessário. Os eixos de tração fazem o trabalho. Os eixos mortos dividem a carga. Os eixos de elevação aparecem para os trabalhos pesados e desaparecem quando o serviço termina. Eles são o único eixo do caminhão com algum instinto de autopreservação.
Antes, o transporte rodoviário era diferente. Nos esbuziuá do fim dos anos 50, as rodovias expandiam-se pelo país mais rápido do que o esperado. Os caminhões estão ficando maiores, as cargas estão ficando mais pesadas e as estradas novinhas em folha, recém-pavimentadas, já começam a rachar sob a pressão. Os estados começaram a prestar atenção. Entre os anos 1960 e 1970, os reguladores começaram a criar leis que estabeleciam limites não apenas para o peso total de um caminhão, mas também para quanto peso cada eixo individual podia colocar sobre a estrada. Transportadoras eram multadas nas balanças e as dívidas acumulavam. Levar a mesma carga legalmente agora exigia caminhões maiores e mais eixos. Mas então esses eixos se tornaram um problema na viagem de volta, quando o caminhão estava vazio. A solução que surgiu não era glamurosa. Era prática. Dar ao caminhão um eixo que ele possa levantar quando não precisar dele. Uma versão da história diz que o impulso veio de operadores de frotas cansados de pagar pelo desgaste dos pneus em viagens vazias. Outra versão aponta o cumprimento das regras nas balanças rodoviárias como o principal motivo. Muito provavelmente foram ambos ao mesmo tempo, porque dinheiro e regulamentações quase sempre andam na mesma direção. De qualquer forma, o eixo elevatório passou de uma solução de nicho para um recurso padrão em caminhões pesados na América do Norte e na Europa nas décadas seguintes. E aqui está a parte que realmente deveria te surpreender, porque você tem visto eixos elevatórios a vida toda sem saber. Caminhões betoneira os utilizam o tempo todo. Quando o tambor está cheio de concreto úmido, essa carga é enorme, então o eixo elevatório desce para manter o caminhão dentro da lei. No momento em que o caminhão esvazia no local da obra, o eixo sobe para a viagem de volta. Caminhões de lixo fazem a mesma coisa, só que ao contrário. Eles saem leves, com o eixo levantado, e o abaixam conforme o caminhão enche. Carros de bombeiros usam eixos auxiliares para estabilidade com a escada estendida. Caminhões basculantes são o exemplo clássico. Vazios na pedreira, eixo levantado, carregados de cascalho para a obra, eixo abaixado. Já caminhões madeireiros em estradas de montanha evitam que o peso extra danifique o terreno macio. Caminhões prancha, transportando tratores de esteira ou escavadeiras, onde só a carga já pode levar o peso por eixo ao limite legal. Caminhões tanque de longa distância, transportando combustível ou produtos químicos, gerenciando a conformidade de peso por centenas de quilômetros e atravessando várias fronteiras estaduais com regras diferentes. Cegonhas de 2 andares carregadas de veículos, usando todos os truques legais de eixo disponíveis. Caminhões porta-contêineres de porto, transportando contêineres que podem pesar até 20 toneladas totalmente carregados. Até mesmo alguns chassis de motorhome de alta capacidade e caminhões de produção de eventos que transportam equipamentos de som e palco usam o mesmo sistema. Você já passou por todos esses na estrada. O pneu flutuante sempre esteve lá. Você só não tinha um nome para ele. Agora, o sistema não é perfeito, e vale a pena ser direto sobre isso. Eixos elevatórios adicionam complexidade mecânica. Mais peças significam mais coisas que podem falhar, e sistemas hidráulicos exigem manutenção regular. Se um motorista levanta o eixo cedo demais, antes da carga realmente diminuir o suficiente, os eixos restantes acabam sobrecarregados, o que é ilegal e prejudicial para o caminhão. Alguns estados e países têm regras específicas sobre quais eixos podem ser levantados e em quais condições, porque os reguladores perceberam rapidamente que o sistema poderia ser abusado para burlar os limites de peso. Os caminhões modernos estão ficando mais inteligentes quanto a isso. Alguns agora incluem sensores de carga automáticos, que monitoram o peso em tempo real e sugerem ou controlam automaticamente quando o eixo elevatório deve subir ou descer. Isso elimina as suposições e mantém os motoristas em conformidade, sem precisar fazer cálculos a cada viagem. A tecnologia está ficando mais limpa, mas a ideia central, levantar quando não precisa e baixar quando precisa, não mudou. Aquele pneu suspenso não é um erro. É uma decisão, uma escolha de engenharia em tempo real feita por um motorista que gerencia peso, combustível, leis de trânsito e dinheiro, tudo com um único botão. O que parece estar quebrado, na verdade, é o sistema funcionando exatamente como foi projetado.